Eu vou tirar meu vídeo porque eu tô aqui em casa e os gatinhos ficam passando também. Ok. Mas eu tô aqui. Olá, obrigada. Eu sou a doutora Marisley Brasileiro, tutora aqui da Medicina, da Unifam, e nós vamos falar um pouco sobre mapa mental e mapa conceitual, com foco na utilização durante as atividades, né, do curso, principalmente durante as tutorias. Então, para contextualizar aqui o nosso momento, eu trouxe um caso, né, bastante rápido, né, curtinho, onde às vezes a gente ouve falar, né, nunca fizemos os mapas, né, então trouxe um caso em que acadêmicos se reuniram para elaborar um artigo científico, no entanto, eram tantas as ideias, que apesar de saberem o que queriam apresentar, apresentavam dificuldades para organizar as ideias. Quando perguntados sobre os mapas conceituais das tutorias, alguns responderam que não se lembram de terem feito mapas conceituais, mas já fizeram mapas mentais ou similares, ok? Então, participaram de uma oficina sobre mapa conceitual e viram que poderiam utilizar essa ferramenta não somente para estudar melhor, mas para trazer à tona a hierarquia das ideias. Ao final da semana, fizeram não somente um excelente artigo, mas começaram a publicar seus trabalhos em revistas e congressos. Além disso, se lembraram que já fizeram vários mapas conceituais durante as tutorias, inclusive alguns deles bastante criativos. Então, trouxe esse pequeno exemplo aqui para nós começarmos a conversar sobre o assunto. Tentarei não ser tão expositiva, mas acho que a opção agora vai ser essa mesmo. Na visão de vocês, vocês podem responder aí mentalmente, ou alguém verbalizar, desde que ligue, desligue e depois desligue o seu microfone. Essa imagem é de um mapa mental ou conceitual? Mental. Ok. E esse? Mental ou conceitual? Conceitual. Conceitual. E esse? Conceitual. Olha, e esse? Uma opção é conceitual, em Rua dos Operários. Mental. E esse do SUS? Mental. Vamos tentar outra Conceitual. vez. Uma opção é conceitual, em Rua dos Ok. E esse agora? Terminando? Conceitual. Ok. E agora esse, será? Conceitual. Mais um? Conceitual. Olha só. Então, eu trouxe alguns desses exemplos para despertar em vocês a curiosidade, para saber principalmente essa diferença. E como o nosso foco é a construção de conhecimento por meio de mapas mentais e mapas conceituais, esse encontro nosso, ele tem, então, cumprindo aí o protocolo, né, de tudo que a gente vai expor, a ideia realmente é contribuir para que vocês conheçam, né, formem esse conhecimento, desenvolvam essa habilidade para construir esses mapas e desenvolverem, então, uma aprendizagem significativa. Então, nós vamos passar sobre... fizemos essa rápida avaliação, vamos buscar brevemente, né, a origem desses mapas, qual é a finalidade do mapa conceitual, vamos aprender a diferenciá-los e os passos para compor esse mapa. Esses passos, vocês podem, a partir de agora, se vocês quiserem ou tiverem aí de fácil acesso, peguem, por favor, uma folha branca e um lápis ou uma caneta e comecem a colocar palavras-chave de tudo aquilo que nós falarmos aqui nessa 1 hora. Então, façam no centro uma elipse, coloque aí mapa conceitual, e tudo que nós formos falando de agora em diante, vocês podem ir fazendo aí no sentido horário, ou de forma hierarquizada, todos os tópicos que nós falarmos de agora em diante. Com o passar do tempo, né, quem lida há bastante tempo com os mapas, sabe que não tem conteúdo gigante ou conteúdo complexo que não possa ser convertido
em um mapa. É claro que no decorrer desse trabalho nosso vai haver uma avaliação, no entanto, não vale ponto, tá, gente? Podem ficar tranquilos, mas vai ser tão útil para vocês que isso vai ajudar na vida profissional e na vida acadêmica, principalmente. De todos os autores que nós utilizamos para esse material, os principais são o Gomes e o Moreira. Gomes, que é o papel dos mapas conceituais na educação médica, e o Moreira, mapas conceituais e aprendizagem significativa. Posso disponibilizar esse material para vocês posteriormente, porque também tem muitas bibliografias complementares que podem contribuir com o conhecimento de vocês. Fazendo ali o diagnóstico situacional, eu percebi que quem foi ajudando aí a responder sabe que há uma pequena diferença aí entre mapa mental e mapa conceitual, mas que você acertou a maioria deles e você vai descobrir por quê agorinha. Bom, vamos lá. Todas as vezes que nós falamos de algum assunto, seja ele um assunto conhecido ou desconhecido, nós trabalhamos com subsunsores. Esses subsunsores nada mais são do que aqueles conhecimentos prévios que você traz e que a gente precisa resgatá-los para ancorar novos conhecimentos. Então, o mínimo de conhecimento que você tiver aí vai ser o suficiente para ancorar, para absorver os novos conhecimentos que nós vamos compartilhar aqui agora. Mas por que eu preciso saber sobre mapas conceituais ou mapas mentais? Olha só, não é de hoje que, na história da humanidade, não é de hoje que o homem utiliza os mapas para direcionamento, para registro, para organização das informações. Então, foi encontrado esse mapa aí, olha, há 14 mil anos, gravado numa pedra, né, onde esses riscos aí representam as montanhas. Então, o mapa, ele faz parte da nossa história. Leonardo da Vinci, tentando desenvolver, né, dentro das suas técnicas de cientista que era e artista importantíssimo na idade, né, na década ali de 1490, ele colocou o homem como o centro. Então, eu resgato o Leonardo da Vinci aqui, porque muitas vezes, no desenvolvimento de um mapa, quando você se coloca no centro, ele vai te ajudar também a lembrar de todas as informações, porque te instrui a colocar essas informações como se você estivesse colocando no seu próprio corpo, né? Cabeça, tronco e membros. Então, cabeça, braço, né? De braço, mãos, falanges. Isso te ajuda a relembrar, mas te ajuda também a organizar um determinado conceito e até recriar um conceito, que recriar ou criar um conceito é algo tão complexo ainda na graduação, né? Quase raro, poderíamos dizer. Com a evolução da história, né, o próprio desenvolvimento, né, as primeiras calculadoras eletrônicas, né, os computadores, todos eles trabalharam e trabalham ainda com diagramas. Então, a importância do diagrama para expor diversas situações complexas é um auxílio importantíssimo para organizar as informações. Mas, ali no pós-guerra, os mapas mentais também foram extremamente importantes, porque, diante de tantos problemas, um americano chamado Alex Ferguson Osborne, ele desenvolveu uma teoria, uma estratégia importante, que foi a tempestade de ideias, onde esse brainstorm, né, essa tempestade de ideias, que essa semana eu escutei um termo interessante, que é toró de parpite, né, aqui em Goiânia a gente, né, nós somos criativos, então eu escutei essa, e é mais ou menos isso mesmo, no senso comum, na ideia geral. Então, são muitas informações, onde cada um quer expor a sua solução para o problema, ou quer expor uma hipótese para o problema. Então, essas ideias são expostas de maneira reorganizada, até que se chegue a um ponto comum, que seria o problema. A partir daí, pode-se recriar para fazer um novo mapa. Nesse caso, então, seria um mapa mental. O que a gente entende, então, como a utilização nesse momento da tutoria?
Vocês sabem que na abertura do problema, você faz lá, coloquei de forma bem rápida aqui, gente, a leitura individual, depois a leitura coletiva, os termos desconhecidos, onde vocês vão buscar lá as definições dos subsunsores, que nós acabamos de falar sobre eles, trabalhar da chuva de ideias, a ideia central. A ideia central, chuva de ideias, muitas vezes não se chega rapidamente à ideia central. Então, a partir do momento que você faz uma chuva de ideias, por meio de, colocando uma palavra após a outra, ou se você tem todas essas ideias, e se você coloca no formato de mapa mental, ou seja, você não sabe ainda qual é a ideia central, né? Então, faz uma elipse ali, põe uma interrogação, e vai se colocando todas aquelas informações que te vêm à mente relacionadas àquela problemática, àquele caso. O que te vem à mente? São várias informações. Inclua todas essas informações. Então nós estamos falando disso. E aí se chega, então, à ideia central. A partir daí, então, começa-se a dar as informações, a formar os objetivos. Então, na maioria das vezes, a ideia é que os objetivos nasçam, então, de toda essa estrutura que foi feita anteriormente, que é a leitura individual coletiva, os termos, a chuva de ideias e a ideia central. Já no fechamento do problema, onde os estudantes trazem as respostas aos objetivos, então, quando se termina, quando se responde a todos os objetivos, você já tem ali, então, um conceito importante. E esse conceito, quando você faz uma representação visual estruturada e simplificada desse conceito, você consegue, então, fazer um mapa conceitual, que é, então, de dentro para fora. Na maioria das vezes, aqui, nós fazemos um mapa conceitual antes da abertura do próximo problema. Ou, se for possível o tempo, então, que se faça o mapa conceitual assim que terminar de responder a todos os objetivos. Então, nós fazemos aí um mapa mental na abertura, porque nós não temos ainda todos os conceitos, então é um mapa mental, e tendo o conceito, já tendo todas as respostas, encerrando ali o assunto, você faz, então, um mapa conceitual. Então, em síntese, o mapa mental, ele é centrípeto, ele é de fora para dentro. E o mapa conceitual, ele é centrífugo, ele é de dentro para fora. Eu já tenho um conceito. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso? O que é o mapa conceitual e o que não é? Vamos lá. A Novak, lá na década de 70, na Flórida, ele se inspirou em Ausubel, né, buscando na teoria da aprendizagem significativa, ele buscou inspiração para conceituar, então, para dizer o que é o mapa conceitual. Não sei se vocês sabem, então, já falei aqui agora há pouco, que a teoria de aprendizagem significativa diz que você recebe uma nova informação, ou uma ideia, e essa nova informação, ela é ancorada em uma informação anterior, ou seja, em algo que você já saiba, ou que você já viu, ou que você já ouviu na infância. É assim que nós ancoramos essas informações. Vários autores, eles trazem, explicando o que é o mapa conceitual, dentre eles, aqueles que nós já falamos, o Moreira, que nós já falamos sobre ele, o Munhoz, Baric, Moran, todos esses autores. Eles defendem também, além de Aguiar e Corrêa, eles defendem que os mapas conceituais, eles podem levar a profundas modificações na maneira de ensinar, de avaliar e principalmente na maneira de aprender. Por isso que nós valorizamos, né, os mapas conceituais. Aqui há um mapa, então, que sintetiza essas informações que eu acabei de falar. Então, já comecem a observar na estrutura do mapa conceitual, olha, ele fundamenta a teoria de Ausubel, então ele fundamenta o uso de mapas conceituais, né, que são formados por proposições, que respondem a uma pergunta focal, que apresentam hierarquia, que devem passar por revisões contínuas, né, e que são parâmetros de referência, né, enfim, são formados por proposições que devem ter alta clareza semântica e que também
são parâmetros de referência que garantem a proficiência. Olha que maravilha quando você coloca essas informações por meio de um mapa mental. Mas vocês vão perceber que o mapa mental também auxilia na formação de um novo texto, né? Muito bem, vamos lá. Está aqui em espanhol, mas é um mapa incrível que resume essas informações, né, sobre o que é o mapa conceitual, já falei de Novak. Então, é uma técnica para representar graficamente o conhecimento com o objetivo de conseguir um aprendizado ou uma aprendizagem satisfatória. Mas olha que legal, olha, então o mapa conceitual é um processo ativo, onde o aluno organiza mentalmente o conteúdo para conseguir um aprendizado, uma aprendizagem satisfatória. Então, vejam que ele segue uma sequência, ele tem esses conectores, né? Ele utiliza cores diferentes e ele tem níveis hierárquicos, né? Nível primário, secundário, terciário. E ele vai, ele volta, ele conecta. Então, ele te ajuda a formar um raciocínio. Afinal, então, gente, vamos organizar esse raciocínio aí. O que é, então, o mapa conceitual? Ele é uma estratégia facilitadora para essa aprendizagem significativa. Ele é um diagrama, né? Uma representação visual. Ele indica relações entre conceitos, ou até entre palavras, quando você quer detalhar, aprofundar um conceito. Então, ele utiliza as regras para o mapa conceitual, ele utiliza figuras geométricas, né? Elipses, retângulos, círculos. Ele vai do geral, né? Ele vai do centro para a periferia, né? Então, o conceito mais geral, mais amplo, ele vai estar, então, ali dentro dessa elipse, e os mais específicos ali podem ser dentro de retângulos, ou o ideal, a maioria dos autores concorda que essa organização hierárquica seja realmente ali uma elipse, que ali filosofia da ciência não está nada elipse, seja uma elipse com os conectores, né, em setas, e os mais específicos em retângulos. Essas setas podem ir e podem se encaixar em outros momentos também. Então, mas será que é só assim que a gente faz, né, no modelo sistema solar? Não, nós podemos fazer de vários tipos, né? Em forma de cadeia, em forma de cluster, né, aglomeração. Só recomendo que, se você utilizar esse formato, que é um dos mais comuns, que você use o sentido horário quando você for explicar seu mapa. Mas também você pode utilizar o sistema hierárquico, né? Enfim, você pode utilizar diversas maneiras, né? Utilizando retângulos, desde que dentro dessas setas eles estejam com os conectores. Em síntese, o mapa conceitual significa, ele tem um significado. As palavras-chave têm um significado para você. A palavra que você colocar lá, ela precisa ter um significado para você. Você entende o seu mapa. Mas quando ele é feito coletivamente, o coletivo precisa entender o mapa que é construído ali coletivamente. O básico do mapa conceitual é que essas palavras estejam conectadas num sentido lógico. Então, já que nós estamos sabendo o que é o mapa conceitual, o que não é um mapa conceitual? Ele não é um esquema autoexplicativo, né? Às vezes, o mapa que você faz para você, para o seu estudo, ou para a sua síntese, ou para a sua construção de um conceito, nem sempre ele é claro para uma outra pessoa. Então, por isso que é importante que cada um faça o seu mapa. Mas que, se o mapa for feito coletivamente, que todos que participaram entendam o que está ali naquele mapa e tenham o mesmo significado. O mapa conceitual não é um mapa mental. O mapa mental ele é livre, ele é associacionista, ele não se ocupa com as relações, ele inclui coisas que não são conceitos, e ele não tem uma hierarquia, que é aquele que é feito lá na abertura com uma chuva, né? Chovendo as ideias aleatoriamente até encontrar o núcleo central, né? Então, várias informações, afinal, o que existe comum aqui? Nós vamos chegar ao núcleo.
Ele não é um organograma, ou nem ou um diagrama de fluxo, porque ele não tem ali uma sequência de tempo, né? Não existe necessariamente um poder, apesar, né, como, por exemplo, os algoritmos que a gente utiliza nos hospitais, por exemplo, porque aquele algoritmo, ele precisa ser autoexplicativo. Qualquer pessoa que bateu o olho ali precisa entender aquela sequência. Ele também não é um quadro sinóptico, apesar de que em alguns fechamentos, às vezes, nós utilizamos quadros sinópticos. E ele não é uma representação social da francesa, né, Jodelet, porque a representação social, que também utiliza esses esquemas, é a representação de uma imagem. Então, para além da representação social, teria que se criar um mapa conceitual da representação social para explicá-la. Olha aí, olha a representação social, tá vendo? Parece, mas não é, porque é uma imagem. Fluxo circular de renda, parece, mas não é. Esse aqui, ele é um mapa mental. Tá vendo? Que não tem os conectores, não tem uma hierarquia. Olha, um mapa mental. Ok. Esse aqui, como manter o polo em uma era de distrações. Esse aqui poderia até ser se ele fosse um conceito, né? Se fosse um conceito hierarquizado. No entanto, as ideias apenas estão expostas aí de maneira criativa. Mas para que serve, então, esse mapa? Vamos lá. Veja bem, olhem, por favor, aqui, esse mapa. Esse mapa é do estudo da Andréa Patrícia Gomes e outros pesquisadores. Olha esse mapa construído por estudantes do curso de graduação de medicina, sobre meningoencefalite. Isso é legal, olha. É causada por micro-organismos divididos em espiroquetas, fungos, bactérias, que possuem tratamento específico contra o agente, etc. Traduz-se por irritação meningea, permite diagnóstico, né? Ele tem essas o que ele causa. Então, ok. Esse é o mapa. Agora, olhem para esse mesmo mapa, construído, eu espero que seja visível, construído por um médico com experiência em doenças infecciosas parasitárias. Olha lá. Conduta na meningite bacteriana aguda. Não deu para achar exatamente o mesmo assunto. Olha, gente, a conduta. Tem que tomar banho amanhã. Com fatores de risco. Ó, vai lá. Depende da faixa etária, que é dividida em neonato, 1 a 3 meses, 3 meses. Observem a complexidade das informações e como essas informações hierarquizadas são colocadas com os conectores. Incrível, uma mente incrível, né, que consegue organizar essas informações nesse mapa. Perceba que praticamente ele não tem exatamente assim um fim, né? Talvez um aqui, outro ali, mas todos os elementos estão bem conectados. Bom, então, as finalidades do mapa conceitual. Externalizar os significados, devem ser explicados por quem os faz, né? Então, a pessoa que explica, ela externaliza os seus significados. Ele pode ser útil para diversas atividades, até como análise de currículo, até como técnica didática, meio de avaliação, né? Então, ele ajuda a focalizar a atenção nas fontes de conhecimento, ele pode te ajudar a construir um trabalho, ele te ajuda a analisar documentos para verificar se eles estão coerentes, ele representa estruturas conceituais, com isso facilita a aprendizagem. E por que o mapa ele vai te ajudar tanto em diversos aspectos? Delors fala que nós precisamos de 4 aprendizados: aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. Se você tem o hábito de construir esses mapas mentais, mapas conceituais principalmente, você consegue perceber que na sua visão de mundo há vários fatores, há diversas variantes que podem interferir naquilo que você faz, naquilo que você fala. Então, nós estamos
conectados com tudo e com todos. Então, essa visão global, essa visão geral das coisas, te ajuda a ter uma visão de 360 graus do que acontece ao seu redor e do que acontece dentro de você. E isso te ajuda a ser uma pessoa melhor, que possa conviver de maneira mais harmônica. Bom, além disso, esses pilares, né, a construção constante desse aprendizado, ele te ajuda também a revisar ideias, ele facilita a organização de informações, a comparar, diferenciar, às vezes ali nos verbos, né, você tem o citar, o descrever, o analisar, o comparar, o diferenciar, o zigue-zaguear, né, e te ajuda a aprender a conectar um conhecimento com o outro, né, uma disciplina com a outra, um objeto de conhecimento com o outro, um conteúdo com o outro, né, a fisiologia com a neurologia, fisiologia até com a imuno, até com o metabolismo, porque você começa a conectar as informações, e isso, gente, é sinapse em rede. Quando a gente fala de significado, eu preciso trazer isso aqui, porque o significado das informações que você coloca no mapa, e por isso que o mapa não é algo frio, eu trago aqui o exemplo da água. Qual o significado da água para esse moço que está aqui, ó, no deserto, na areia, enquanto uma garrafa que parece que está vazia? Qual o significado da água para essa criança que nem entende o que está fazendo? Ela simplesmente está bebendo a água. E qual o significado de água para esses cientistas aqui que analisam uma água de cor diferente? Então, o mapa ele precisa ter um significado para você. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu trago, o significado da dengue. É um mapa conceitual sobre dengue, né? Então, o significado de dengue é diferente para quem nunca teve a doença, para quem teve a doença, para quem trabalha com casos de dengue, né? E até o significado de dengue para quem pensa que é arma biológica, da mesma forma que nós estamos vendo aí hoje com outras doenças, né? E talvez até você possa pensar que isso não existe, não exista, né? Que talvez isso nunca vai acontecer com você. Estou trazendo aqui o exemplo da dengue. Então, por isso que o mapa, ele, dependendo do significado que ele tem para você, você vai hierarquizar essas informações, né? Então, por isso, o foco na questão científica, no momento de elaborar um mapa, na questão dos conceitos, realmente definidos de forma organizada. Tá? Então, aqui é só um exemplo. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes que se reproduz em água limpa parada. Ou, se você pode ler daqui para lá, como pode ler daqui para cá, se ele estiver em forma de aglomerações, aí você lê no sentido horário. Pode ser clássica, pode ser hemorrágica. Esse aqui, então, é um mapa. Como que a gente faz, então, para avaliar, para saber se esse mapa conceitual, ele é feito de forma correta, de forma adequada? Sim, é possível. Para começar, não existe um mapa conceitual correto, porque nós acabamos de falar que ele tem um significado para a pessoa que o elabora, né? Então, ele precisa ser explicado por quem faz. E de alguma maneira, eu digo, quando ele é feito coletivamente, ele precisa ter um significado para aquele grupo, né? E se alguém te pede, por exemplo, para fazer um mapa, você precisa estabelecer quantos níveis hierárquicos você quer e com base em quais argumentos que você quer que o aluno relembre, então, essas informações. Mas o importante é que um mapa conceitual bem feito, ele dá evidências de que você realmente aprendeu o conteúdo, que você aprendeu aquele conceito e que você consegue utilizá-lo para construir um parágrafo, para construir um texto. Então, na maioria das vezes, a gente percebe, né, avaliando as avaliações, né, dos alunos, que a prova, ela tem uns rabiscos, né, tem uns esquemas, e que o aluno utiliza esses esquemas para responder a questão discursiva lá na folha de respostas. Estratégia inteligente, né? Mas também não vale tudo, tá, gente? Não pode ser feito de qualquer maneira, de maneira que nem a própria pessoa entenda o que ela está desenhando, né? Claro que o que importa é a explicação dada pelo aluno
para demonstrar que houve realmente um aprendizado. Então, agora eu vou dar umas dicas de como você pode enriquecer esses conectores, enriquecer essas frases. Olha, os mapas conceituais, eles exigem a presença de uma frase de ligação entre um elemento e outro, né, nessas hierarquias. Tudo bem, podem ser equações matemáticas, mas exige cuidado, né, porque você precisa entender o que você está colocando. Ele expressa a relação significativa entre dois ou mais conceitos, eles unem, eles ligam as setas, são escritas em cima das setas, a ideia é essa, né, de escrever em cima da seta, ou como está feito aqui, né, conectando o início e o fim da seta. Exige a presença de verbos, sua construção não é fácil, porque exige raciocínio. Por isso que, ao fazer o mapa, você aprende. E você desenvolve um raciocínio. Então, olha, o exemplo de proposição ruim. Céu é azul em razão do espalhamento da luz. Aí, é uma proposição ruim. Essa é melhor. Azul do céu ocorre devido ao espalhamento da luz. Tá vendo como ficou mais simples e mais claro? Né? Então, não é simplesmente um destrinchar, né? Mas o começo aí já pode te ajudar a construir um conceito. Aqui são alguns exemplos, né, que a gente estava trazendo sobre aprendizagem significativa. E como avaliar, então, os passos para saber se ele está minimamente correto. Vamos lá. Esse foi um texto produzido, né, com aquele exemplo lá que a gente utilizou, sobre a dengue. Então, por exemplo, uma resposta de avaliação, ou então um parágrafo de um artigo, um estudo que você está desenvolvendo, algo que você está escrevendo, ou até um e-mail, né, que você quer enviar para alguém importante, ou até uma declaração, não sei o que você vai escrever, né? Quer escrever um livro. Então, a dengue. A dengue é legal ou não? É claro que não, né? A dengue pode matar. Você sabe que a dengue é um mosquito chamado Aedes aegypti. Olha, a gente pode combater pondo garrafas de água para baixo, tampando as caixinhas de água, etc. A dengue é caso sério e você pode combater a dengue hoje. Isso antes. Olha depois do mapa. A dengue é uma doença terrível, tá? Isso aí foi feito por alunos do ensino fundamental, tá? Transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Esses insetos se reproduzem em água parada, em limpa em vaso, em caixa d'água e pneus. A dengue pode ser clássica ou hemorrágica. Os sintomas são dores musculares, vômitos, mas pelo corpo, náusea. A dengue hemorrágica tem os mesmos sintomas da clássica, mas também a hemorragia pode levar à morte. Esse antes, depois, graças ao mapa, aqui o mapa foi construído para reescrever. Olha, gente, a diferença. Antes do mapa, depois do mapa. Então, ajuda a organizar as ideias. Quantas vezes a gente quer falar uma coisa para uma pessoa, mas as ideias não estão organizadas? Então, vai ali, rascunha um mapa conceitual e fala o que exatamente eu quero falar. Então, finalmente, quais são os passos para se construir esses mapas conceituais? Vamos lá. Bom, pense na questão focal. Qual é o conceito? Qual é a palavra? Para o conceitual você já tem, né? Então, quais são os conceitos que estão ao redor, os periféricos? Coloque esses periféricos numa ordem hierárquica. O que seria em nível mais geral, mais específico? O que seria central? O que seria periférico? Distribua nessas duas dimensões, né? Nos níveis primário e secundário. Trace as linhas que indicam as relações entre os conceitos. Escreva a natureza da relação. E, por fim, revise esse mapa. Né? Não está aparecendo aí, mas é isso mesmo. Revise esse mapa para ver se realmente, leia em voz alta para ver se realmente essas informações estão aí. Então, vamos lá. Hora de praticar. Lembra que no início eu pedi para vocês pegarem uma folha aí, um lápis ou uma caneta, ou baixarem um programazinho aí? Vamos lá. Então, um exemplo. Questão focal. Como são divididas as artérias? Eita, faltou um ponto de interrogação aí. 2. Localiza os conceitos. Então, quando você fala de artérias, você tem artérias, vasos, tem funções, tem camadas. Liste os conceitos em ordem hierárquica. Bom, quando você fala de artérias, você tem tipos, né? Por exemplo, artérias, arteríolas e capilares. Distribua os conceitos em 2 ou 3 dimensões. Então, você tem artérias, você tem os tipos, você tem as arteríolas.
Trace as linhas entre os conceitos e sua hierarquia. Claro que tem uma hierarquia, né, gente? E agora escreva a natureza dessa relação. Então, artérias têm por funções. E por último, revise. Eu sei que não deu tempo, gente, mas por acaso seu mapa ficou assim? Olha, o nível central tem por função, poderia melhorar, né, gente? Isso que eu peguei, pronto. Tem por função levar o sangue do coração para os órgãos. Há vários tipos, artérias, arteríolas e capilares. Possui camadas, túnica adventícia, túnica média, túnica íntima. E aí? Mas, na verdade, o primeiro aqui é o que são, né? São vasos sanguíneos. Então, quando você faz de uma forma, assim, bastante simples, você está aqui conceituando artéria, de maneira bem simples, né? Esse aqui é um outro exemplo. Olha. Qual é o foco? Classificação dos materiais. Distribua o conceito em várias dimensões. Trace as linhas. Escreva a natureza da relação, que são os conectores. Olha aí. Que beleza. Aí entra a parte criativa, né? Você pode colocar de diferentes cores, pode humanizar aí esse mapa final. Por que a gente considera, então, que ele pode te ajudar? A comunicação, como vocês sabem, aí eu não podia deixar de trazer, né, a área de Broca, a área de Wernicke, porque a comunicação, seja ela verbal ou não verbal, ela depende dessas estruturas. Então, quanto mais você reestrutura seu raciocínio, quanto mais informações você recebe e reorganiza essas informações, neurologicamente, você também se beneficia, né? Então, é claro que mais memória, mais capacidade de memória você terá. Para os que têm memória visual, bate o olho no mapa, gente, e já relembra. Tem gente que, quando vai fazer prova, lembra assim, até que está no cantinho, no quadrante superior direito lá do meu caderno, lembra até a página, né, quem tem memória visual. Já os que não têm, né, às vezes tem memória auditiva, às vezes lê, explica. Então, isso te ajuda. Aí, esse aqui é um mapa sobre memória, né? Olha só, é claro que quanto mais você passa por um conteúdo, quanto mais você reestrutura, quanto mais você lê, estuda, mais você aprende, né? Então, essa é a hierarquia, a pirâmide de aprendizagem de Classer, que ele fala sobre as porcentagens dessa sua aprendizagem. Porém, a Bloom, né, Bloom, um pesquisador ali da década de 50, ele falou a respeito da pirâmide, né, dos objetivos de aprendizagem. Essa pirâmide, ela foi revisada em 2001 por uma equipe e que disse que tão importante quanto recordar é compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, o pensamento de ordem inferior é só relembrar, memorizar, né? A seguir, compreender, mas a gente precisa lembrar das coisas, né, gente? Não adianta também a gente estudar e não lembrar. Não vai dar para ser um profissional que não lembra das informações. Mas também é muito importante criar. E o mapa conceitual, ele vai te ajudar a criar novos conceitos, a criar novas formas de aprendizado. E criar um texto, né, responder uma questão, por exemplo, discursiva, de maneira mais detalhada, mais elaborada, de forma que as informações cheguem até a sua mente de forma organizada e te ajude a expor essas informações de forma organizada. Um estudo recente feito, né, por pesquisadores, né, de mestrado, eles perceberam que 33,33% o estudo que eu tenho sobre que entra essa questão dos mapas mentais, foram estudantes aí que passaram, né, de primeira na OAB antes mesmo de terminar a graduação, 33,3% estudou por mapas mentais. É claro que a maioria estudou em casa, por meio de resolução de exercício, frequentou curso, estudou por resumos, por leitura, aproveitou os estudos, tentou aprovação no último ano como treineiro, mas, é uma boa notícia, gente, porque mapas, né, não apareciam ali, não apareciam nas estratégias de estudo, né? Eles perguntaram lá mapas mentais, né? Não poderia ter perguntado conceituais. Há várias formas de aprendizagem,
né? Então, o desenvolvimento dessa aprendizagem, né, há vários teóricos que explicam de diferentes maneiras, mas como Valo, Vygotsky e Piaget, não podia falar de aprendizagem sem chamá-los aqui. Mas a gente sabe que para formar o conhecimento, nós precisamos de sinapses. E essas sinapses nada mais são do que essas interligações aí que vão te ajudar a armazenar, que vão te ajudar a formar memórias. E, claro, com isso vão formar o seu conhecimento. Você não precisa ser Leonardo da Vinci, nem Van Gogh, nem um artista aí, né, para poder fazer os seus mapas. Tudo bem que você pode fazer, né, do desenho, né? Tem gente que... É claro que existe a teoria que diz que entra pelo olho, sai pelo dedo, fica alguma coisa no cérebro, né? Claro que escrevendo, né, registrando, antropologicamente, né, desde a época das cavernas que o homem rabisca, então, antropologicamente, nós temos aí uma herança, né, milenar de escrita, né, e de memória. Mas você pode utilizar aplicativos, e eu trago alguns aplicativos aqui que você pode utilizar para fazer seus lindos mapas, né? O CMap Tools, ele é gratuita, o Mindomo também é uma ferramenta gratuita, né, que te ajuda a criar esses mapas. Provavelmente vocês conheçam o MindMeister, né, o MindMeister, como vocês queiram. Faz um registro lá, ele é gratuito também, basta colocar seus dados. Próprio mapa mental, dá para fazer muitos, ele é gratuito, né, para o seu celular também. Simple Mind, MindMapple, Mindboard Classic, enfim, vocês provavelmente já conheçam nesses períodos que nós tivemos aí aulas remotas, vocês utilizaram muitos desses e você pode organizar aí os seus mapas e de forma online. Para sintetizar, então, numa linguagem assim bem simples, né, o mapa conceitual ele te ajuda a estudar, a informar, a aprender, a escrever, né? Ele é um esquema, ele tem palavras, ele tem verbos, ele tem uma hierarquia. Esse aqui, apesar de lindo, não é um mapa conceitual, né, porque ele não traz, então, essas características que nós falamos aí, ó, essa hierarquia das informações, né, apesar de ter nível primário, secundário e terciário, ficou lindo, mas ele não explica, ele não aprofunda nesse conceito, né? Esse aqui é quase um mapa, né? Se tivesse aqui os conectores, né? Esse aqui são de ex-alunos meus, né, gente? Olha, esse aqui da Amanda ficou incrível, não foi quase um mapa, né? Quase que eu peguei ele para reestruturar aqui, para colocar aqui os conectores, mas ficou maravilhoso. Se a Amanda estiver participando aí, parabéns. Tem a Yasmin também, que é incrível fazer uns mapas. Eu espero, Tiago, eu espero não ser injusta aqui, citando apenas alguns nomes, porque já passaram por mim alguns alunos que são incríveis, maravilhosos para fazer mapas. Gabriela também. Não vou citar muitos nomes aqui, que eu não lembro de todos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Essas são, mais uma vez, as referências. E eu me coloco à disposição de vocês, então. Nós temos ainda aí 15 minutinhos, e vocês podem tirar algumas dúvidas, e eu vou interromper aqui a gravação.